Trabalho não conforme. Primeira coisa que eu queria comentar aqui com vocês: toda não conformidade tem que ser tratada. Certo? Toda não conformidade tem que ser tratada. Eu já vou explicar por que eu estou dizendo isso. Aqui, essa sessão, se a gente comparar com a antiga, é quase igual. Quase igual. Mudou pouquinha coisa. O título foi simplificado, não exige mais política, né, para tratar isso aí, mas tem ali a necessidade de um procedimento, como diz no 7.10.1. Mas basicamente a ideia é a mesma. Mas tem requisito que leva a polêmica danada. Tá? Então, primeira coisa, assim, ó, de novo, o 7.10, assim como o 7.9, está focado em reclamações técnicas. Ensaio, calibração, medição, ensaio. Aqui é a mesma coisa na 7.10. Então, já me perguntaram, então o foco é só trabalho não conforme. Quer dizer, a parte de gestão não precisa trabalhar nada. Não precisa pensar em ação corretiva se tiver alguma não conformidade de gestão. Não é isso que a norma está dizendo, tá? Por isso que eu comecei. Toda não conformidade tem que ser tratada. Mas o foco aqui é o que é mais crítico. Qual é a não conformidade mais crítica? É aquela que afeta a qualidade de resultados. Tá certo? Por isso que o foco é esse aqui. Qualidade de resultados. Então, o que é uma não conformidade associada a um trabalho não conforme? É quando chega na mão do nosso cliente um resultado por erro de digitação, por erro de cálculo, por erro de software, seja o que for, principalmente incorretos. A gente duvida daquele resultado que está na mão dele. Isso é o que ele chama de trabalho não conforme. Vamos dar uma passada aqui. 7.10.1. O laboratório deve ter um procedimento, mais um para elaborar, que deve ser implementado quando qualquer aspecto das atividades do laboratório ou os resultados desse trabalho não estiverem em conformidade com seus próprios procedimentos. Não conformidade. Quando diz não estiver em conformidade, quer dizer, tem uma não conformidade ali, né? Ou com os requisitos acordados com o cliente. Por exemplo, equipamentos ou condições ambientais fora dos limites especificados, resultados de monitoramento que não atendem aos critérios especificados, etc, etc, etc. Esse procedimento que ele está citando aí deve assegurar que, primeiro, sejam definidas responsabilidades e autoridades pela gestão do trabalho não conforme. Nenhuma novidade, né? A norma já previa isso aí. Agora, aqui está dizendo o seguinte: alguém tem que ficar cuidando dessa não conformidade. Na verdade, todas as não conformidades vão ter isso aí. Um bom procedimento para tratar a não conformidade vai definir quem vai cuidar da não conformidade. Não conformidade que não está definido responsabilidade não atende a própria norma 17.025 que a gente viu lá na frente. Tem que definir responsabilidades. Não conformidade tem que ter alguém que vai cuidar dela. E trabalho não conforme principalmente. Ok? Item B. As ações. E aqui ele não está dizendo que é ação corretiva. Ele está dizendo ações. Incluir interrupção de um serviço sendo realizado, ou repetir um trabalho, reter um relatório, quando necessário, sejam baseados nos níveis de riscos estabelecidos pelo laboratório. Nós ainda não vimos uma seção de risco, vamos falar lá na frente aqui, ó, de novo, gerenciamento de risco. Qual é o risco aqui? Que ações essas? São ações imediatas para evitar que o resultado incorreto chegue no nosso cliente. Esse é o risco. E o cliente vem reclamar, ou até venha nos processar no futuro por algum problema que a gente eventualmente tenha causado a ele em função desse resultado. Tá certo? Então, olha só. Ações. Ele dá alguns exemplos aqui que nós ficamos desconfiados. Existe um resultado que nós entendemos, olha que preocupação. Isso quer dizer o quê? Se o meu resultado em ensaio de proficiência foi insatisfatório,
cai um pouco a credibilidade do que a gente está fazendo aí para os nossos clientes. Internamente isso já cai, já vira uma preocupação interna. Ok? Vamos supor aqui, ó, o exemplo que eu procuro usar aqui é o seguinte. Vamos supor que a gente faça uma checagem intermediária de um equipamento de medição que é importante naquele resultado. Né? Equipamento que a gente usa muito, a gente faz checagem intermediária e essa checagem mostra para nós que o instrumento está lá, né? O resultado estava dando em torno da média e agora está dando lá, quase ultrapassando os limites de controle, indicando que ali alterou, houve uma mudança na resposta daquele equipamento com o tempo. Então, exemplo que cabe aqui, ó. Opa, segura, interrompe o serviço. Vamos substituir o equipamento? Tem condição de substituir por outro imediatamente? Ok, substitui, mas faz uma checagem antes dele. Não tem, vamos ter que fazer manutenção e recalibrar ele, etc. Vamos ter que repetir trabalho para alguém. Cuida, não deixa os relatórios que estão para sair. Segura, peão. Segura os relatórios que estão para sair por aí, etc. Porque não chegue, não vai adiante. A gente tem uma grande dúvida aqui sobre o que a gente está fazendo. Ok? Olha o risco que a gente está correndo, como está dizendo o item B aqui. Isso são ações, que não são ações corretivas, são ações. Né? E aí, o que nós vamos fazer agora? Olha o que o item C diz, que esse procedimento não pode deixar de constar uma avaliação da importância desse trabalho não conforme. Até que ponto essa checagem evidencia que nós temos problemas em resultados? Na dúvida, galera, nós temos um problema na mão. Né? Quantos clientes foram atingidos com esse resultado? Que a checagem mostra que o equipamento pode estar com defeito. Né? Quantos clientes e qual o nível de alteração no nosso resultado? O quanto muda o resultado que está indo para o cliente? Quanto isso impacta, tá vendo? Em resultados já realizados. Então, tem que fazer isso aí. Depois, entender. Cara, não tem jeito. Isso prova, pela análise que nós fizemos ali em cima, né, a gente chega à conclusão que realmente é uma não conformidade, a não conformidade é séria. E ele usa um termo interessante, né, aceitar o trabalho não conforme. O que ele quer dizer aqui? Né? A gente reconhecer o trabalho, que a não conformidade existe e vamos ter que tratá-la, não tem jeito. Né? Vamos ter que tratá-la. Alguém vai ter que fazer isso aí, né? Tomar essa decisão. Pode ser a mesma pessoa que está gerenciando a não conformidade, tranquilamente. Né? Quando necessário, o cliente seja notificado e o trabalho seja cancelado, tá vendo? A gente ouve muito aqui, mas o cliente não sabe. Não interessa, não vou ter que notificar ele. O interessante é que isso aqui pode acontecer, né, pessoal? A identificação de um trabalho não conforme, né, resultados técnicos, pode acontecer numa auditoria interna. Né? Pode acontecer no dia a dia. Então, como uma correção, a gente tem que fazer o quê? Comunicar o cliente. Né? O cliente não pode ficar lá. Imaginem vocês, aqui é o tipo mais ou menos de recall, né? Que a indústria automotiva faz. Imaginem vocês compraram um carro, aquele carro sofre um risco de o freio não funcionar, uma mangueira vazar combustível, pegar fogo no motor, pegar fogo no carro, o carro sofreu um acidente com vocês lá dentro, a família de vocês lá dentro. Né? Então, é a mesma coisa aqui. Vamos se colocar no lugar do cliente, né? É empatia. Ó. Comunica o cliente, comunica ele que tem algum problema lá e vamos tratar. Para o cliente, pode ser que ele não goste. E alguns vão dizer, não, ótimo, puxa, eu nem percebi. Não percebi nada diferente aqui no meu resultado, no meu relatório. F. Seja definida a responsabilidade pela autorização da retomada do trabalho. Ou seja, nós investigamos, tratamos a não conformidade, implementamos algumas correções, né, imediatas, fizemos, como eu falei, a substituição do equipamento, já encontramos onde foi não conforme o resultado, já resolvemos, isso aqui era um problema lá no software tal, já resolvemos, podemos retomar o trabalho. Estamos seguros do que já foi tratado a não conformidade, podemos trabalhar. 7.10.2. O laboratório deve reter, né, manter registro dos trabalhos não conformes e das ações conforme especificado. Tratamento de não conformidades. Ok?
qual foi a não conformidade, quem se envolveu, quando ela aconteceu, qual foi o estudo de casos que a gente vai ver ali na frente. Aqui a causa é fundamental, agora a gente registrar também qual foi a ação corretiva implementada. A polêmica que eu falei para vocês, que eu já passei algumas vezes, aqui foi no 7.10.3. Olha o que diz o 7.10.3. Pensei que isso aqui ia tirar fora da norma. Não tiveram. Lendo aí. Quando a avaliação da não conformidade, né, indicar que o trabalho não conforme pode se repetir ou que existe dúvida sobre a conformidade das operações do laboratório com seu sistema de gestão, o laboratório deve implementar ação corretiva. Perceberam? Eu acho que isso aqui dá uma confusão generalizada e num curso alguém já perguntou. Assim, quer ver? Ó? Espero que não é assim que vocês estão pensando. Ah, Gilberto, quer dizer o seguinte, ó, o cara até abre um exemplo. Ó, Gilberto, nós tivemos uma não conformidade lá no laboratório, nós estamos acreditados há 20 anos. Nunca aconteceu a não conformidade. Aconteceu lá aquela vez, somente que a gente identificou ela. Então a gente não precisa tratar a não conformidade, porque ela só aconteceu uma vez. Ela não tem chance de se repetir. O cara começa com o argumento assim. Ela não tem chance de se repetir. Pessoal, a pergunta que vocês vão fazer, o argumento deve ser: como é que você garante que ela não vai se repetir amanhã? Talvez nesses 20 anos, né? Talvez nesses 20 anos nunca aconteceu, digamos assim, a situação que fez a não conformidade aflorar. Tá vendo? Aflorar. Então, e agora está acontecendo. Então, a gente não pode dizer com certeza que ela não vai se repetir. Então, por isso que eu estou dizendo, toda não conformidade requer uma ação corretiva. Não me venha com esse papo. Ah, mas nunca aconteceu antes. Né? Foi uma falha humana. Okay? Tem algo mais por trás, tá? Então, esse argumento aqui não cabe. A ideia aqui, toda não conformidade deve ser tratada e deve ser implementada uma ação corretiva que é foco de uma próxima sessão aí, tá? Ok? Então, só para chamar a atenção aqui, a gente encerrar a sessão. Embora, como eu falei para vocês ali, não há aqui citação de correções a serem realizadas, que é aquelas ações para resolver naquele momento a não conformidade, é importante entender que elas vão ter que ser feitas. Correção é o que eu vou fazer naquele momento para apagar o incêndio. Isso não é ação corretiva. Nós já vamos falar de ação corretiva, a gente vai deixar bem clara a diferença aí, que eu acho que a maioria de vocês já conhece, mas vamos repetir qual é a diferença entre correção e ação corretiva, né? Tá certo? Então, tem que reagir, o laboratório tem que reagir imediatamente à não conformidade. Ou seja, tomar uma ação para controlá-la e corrigi-la. Isso é a correção. E depois ele vem em busca da ação corretiva, né? Vamos apagar o incêndio primeiro, depois vamos buscar a ação corretiva. Tem que ser tratada dessa forma. Por isso é importante, e eu sou contra o item 7.10 um pouquinho aí na interpretação, né? Não interessa se nunca aconteceu. Aconteceu uma vez, toda não conformidade, por isso que eu falei, toda não conformidade tem que ter uma ação corretiva para ela, né? Mesmo que ela aconteceu uma vez só.